Para pouparmos tempo, então. Rodrigo Sartori, diretor artístico, MTG Rio Grande do Sul. Proposição, senhor conselheiro José Roberto Fischborn. Proposta, alteração do artigo 7º, parágrafo 1º do Regulamento do Encontro de Artes e Tradição. Proposta, que as letras C e D do artigo 7º, parágrafo 1º, sejam suprimidas. A redação original, artigo 7º. O participante associado de mais de uma entidade deverá optar em participar por uma delas, com exceção aos integrantes do grupo musical e ou instrumental dos grupos de danças tradicionais, que poderão tocar para mais de uma entidade, desde que pertencentes à mesma região tradicionalista. Para mais de uma entidade, desde que pertencentes à mesma região tradicionalista. Primeiro, deverão integrar os grupos musicais executando instrumento ou cantando músicos da região tradicionalista que pertence à entidade da seguinte forma. Letra A, em 2012, no mínimo um integrante. Letra B, em 2013, no mínimo 2 integrantes. Letra C, em 2014, no mínimo 3 integrantes. E letra D, em 2015, todos integrantes da mesma região tradicionalista. Esta é a redação vigente. Nova redação. Artigo 7º. O participante associado de mais de uma entidade deverá optar em participar por uma delas, com exceção aos integrantes do grupo musical e ou instrumental dos grupos de danças tradicionais, que poderão tocar para mais de uma entidade, desde que pertencentes à mesma região tradicionalista. Parágrafo 1º. Deverão integrar os grupos musicais executando instrumento ou cantando músicos da região tradicionalista a que pertence a entidade da seguinte forma. Letra A, em 2012, no mínimo um integrante. E letra B, apenas em 2013, no mínimo 2 integrantes. Como os senhores podem ver, foi suprimido as letras C e D, no tocante ao aumento da exigibilidade de 3 integrantes em 2014 e da totalidade dos integrantes em 2015. Ora, pois, sabemos que, talvez em querer se resgatar os grupos das regiões, principalmente os grupos musicais, acredito que foi com esse intuito que foi refeito, logo ali atrás, esta norma, para que houvesse essa obrigatoriedade de vincular a questão do músico à sua entidade ou à região ao qual ele estivesse tocando. Porém, a prática desta atividade sabemos que está sendo praticamente inviável. Os grupos de dança não estão conseguindo musicais que cumpram esta regulamentação e com certeza em 2014 e 2015 isso aí se acentuaria ainda mais. Então, para que neste momento, embora seja salutar este regramento logo ali atrás, eu acredito que nós deveremos esperar um pouco mais para que talvez logo ali adiante possamos fazer valer novamente essa máxima, que por hora não está sendo de bom alvitre que permanecemos assim, ou seja, está sendo mais em malefício do que em benefício. Então, portanto, nós somos de parecer favorável à proposta do conselheiro José Roberto Fischborn e, para tanto, solicitamos que para o bom andamento, inclusive das apresentações artísticas, especialmente grupos de dança, os senhores votem favorável. Chamamos o autor, Fischborn. Boa tarde, senhoras e senhores, mesas do trabalho, senhor presidente. Quero saudar a todos nesta grande convenção tradicionalista e fazer algumas colocações referentes a esta proposta. Na convenção de Taquara, quando foi levantado essa proposta de que os musicais deveriam ser da mesma região em sua integralidade, eu era plenamente favorável, mas na época, conversando e trocando uma ideia com o Tony, que estava naquela convenção, começamos a analisar os problemas que isso acarretaria e optamos então por fazer de maneira gradativa, onde
como já foi lido pelo relator, né, começamos com um integrante por região, na sequência 2 integrantes, 3 integrantes, começando no ano de 2012. Pois bem, eu tenho participado, né, sou músico, né, e sou integrante de grupo que participa do Enarte, então tenho vivenciado isso em loco, né, e acompanhado na sua íntegra os problemas dos musicais. Algumas regiões têm conseguido cumprir na íntegra sem problemas, é o caso até da minha própria região, que tem conseguido ampliar o musical com músicos locais, porém, algumas regiões têm tido dificuldades, senhores, em conseguir agregar mais músicos além dos 2 que já estão vigentes. Baseado nessa preocupação e como a gente está vivendo em loco, e isso é muito importante, a gente ter o conhecimento prático, além do técnico, quando se faz uma proposta, a gente tem que ter essa humildade, muitas vezes, de ter esse conhecimento. Eu entendi, e por isso apresentei aqui, de que devemos, neste momento, estagnar o processo de evolução dessa proposta e devemos deixar que as regiões tenham nos seus musicais até 2 membros da região locais, podendo contratar músicos de outras regiões para compor o restante do musical. Acho que num futuro bem próximo, quem sabe daqui 2, 3 anos, podemos retomar esse processo e aí novamente ter os músicos na sua totalidade. A questão é que não está sendo formado, quer dizer, está sendo formado novos músicos? Sim, está sendo formado, porém não está atendendo a demanda na mesma velocidade em que as propostas estão avançando e os anos estão avançando. Por isso peço aos senhores esse entendimento e que votem a favor da relatoria. Muito obrigado. Bem, nós temos inscrito aí, Tony. Bom, eu vou direto na minha realidade, tá? A minha realidade é de cidade pequena, de fronteira, é diferente de uma Santa Maria, de um Passo Fundo, de um Erechim, onde a gente tem uma universidade de música e que consegue atender com vários músicos. É diferente de uma primeira região. Por exemplo, Dom Pedrito. Dom Pedrito tem um grupo que vai na Força B. É o Alma Gaúcha, é uma escola. Só que na 18ª nós temos alguns musicais, no máximo 1 ou 2, que estão se formando mais, inclusive dentro da nossa escola. Só que nós não temos 3 músicos ainda bons para tocar, ou em condições. O que aconteceu na 18ª? Fronteira Aberta, campeão do B, automaticamente classificado para o A. O que aconteceu com os músicos da 18ª? Vão tocar para a Força A, falta músico para a Força B. O custo desse músico subiu. Quando se tem falta no mercado, tu tem que correr atrás em outras cidades, o que acontece? O custo sobe. Então, para cidades pequenas e cidades onde não tem uma universidade fornecendo músicos, o que tem acontecido? O custo aumentou. Então, ficou mais difícil para nós pequenos. Eu entendo que a proposta é boa, que a gente no futuro vai agregando, vai colocando mais músicos, mas no momento a gente não tem essa demanda de músicos suficientes para atender as pequenas cidades. Quando nós podíamos usar da 4ª região, vinha um musical dali, Alegrete, era próximo. Agora, se nós tivermos que usar só da nossa região, nós não temos essa demanda ainda. Então é muito cedo. E como o relator colocou, a partir de 2013, nós vamos ter 2 músicos da região, mas vamos poder ter outros músicos para assessorar, até para melhorar a qualidade dos meus músicos. Hoje, o que mais me preocupa é o inflacionar desses músicos. Por isso eu sou favorável à proposta. Tem mais inscrito, Gilda. Já vou dizer que sou contra a proposta. Em virtude de que na 7ª região, todos os troféus que nós ganhamos no Enarte não foi por danças tradicionais, a não ser nos anos de 97 e 98, que foi o Grupo Tebanos do Igaí. E há 2 anos atrás, o CTG Lalau Miranda ficou em 5º lugar. Nos últimos anos, depois que foi liberado dos músicos tocar para o Estado, nós perdemos os músicos da 7ª região tradicionalista. Tanto é que
O grupo Tebanos do Igaí tinha um dos melhores musicais a nível do estado do Rio Grande do Sul. Eles deixaram de tocar para Força A, para irem tocar para Força B, porque eles iam ser mais remunerados. Então, no momento que foi dividido as danças tradicionais em A e B, nós perdemos os músicos, não foi por causa de troca de regiões. O problema é que o músico do A não pode tocar para o B, e o do B não pode tocar para o A. Nós fizemos a nossa regional agora, no dia 6 e 7 de julho, e eu perdi todos os individuais. Porque eles não saíram do palco tocando só para os grupos de dança. Se nós não limitarmos eles ficarem dentro da região tradicionalista, a 7ª região este ano está trazendo vocal da 1ª região de Porto Alegre. Porque nós não temos mais os vocais nossos aqui que estão tocando para as outras regiões por causa das forças. Então nós temos que repensar se nós não temos que fortalecer as regiões tradicionalistas, as entidades tradicionalistas, para depois nós podermos também suprir os músicos para as outras regiões. Eu sou contra a proposta, eu acho que nós temos que ainda unir as entidades e a região tradicionalista. Tá bem. Tem mais alguém inscrito? O Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores companheiros da mesa, senhores e senhoras convencionais. Sou Luiz Carlos Soares, venho da 21ª região tradicionalista. Tomei essa atitude, já estava escrito na vez passada, e que bom que passou o artigo anterior, a proposição anterior, pela necessidade que se faz nas regiões mais carentes. Sou favorável a esta proposta, porque nas regiões grandes, mesmo com a fuga, conforme respeitando a ideia da Gilda, pela dificuldade, Gilda, que tu teve na interregional, com músicos indo tocar em outras regiões, mas existem regiões muito menos favorecidas, que se não se tomar essa atitude, fica mais complicada ainda, respeitando a tua ideia, mas a nossa realidade, mais lá na fronteira, pega a 18ª, pega a 21ª, a 6ª, a 26ª, com certeza, se nós não tivermos esta alternativa de diminuir a exigência, com certeza aí nós não vamos mesmo participar do ENARTE. Sou favorável a essa proposta e solicito a aprovação. Bem, tem mais inscrito? Não tem mais. Perguntamos se o relator quer voltar. Relator. Não, só para reforçar então o que o companheiro Luiz Carlos falou, e na verdade não é contrapondo totalmente a coordenadora Gilda, que ela faz muito bem, defendendo a região dela e os interesses da região. Mas na verdade nós não estamos simplesmente desconsiderando a possibilidade ou o fomento de criação de novos valores musicais dentro das regiões. Bem pelo contrário, nós achamos que da forma como está, a regra é muito rápida em detrimento da prática. Então nós não temos como cumprir isso. E este problema, sim, das forças, sim, tem grupos que deixarão de concorrer, ou subirão ou descerão, como a gente diz, popularmente, força A para B ou B para A, em função dos musicais. Só que eu acredito que, tacitamente aqui explícito, que nós vamos forçar essa renovação de músicos, essa formação, na prática, e aí eu me alio ao que diz o autor da proposta, a prática com a teoria não está dando certo. Então, nós não estaremos largando de mão a exigibilidade. Manteremos 2 por região, da região, mas podendo agregar valores de fora. Eu acho que isso servirá de incentivo para que alguns valores locais venham a se formar e fortalecer o musical das regiões. Então, por isso, o nosso intento da aprovação dessa proposta. Bom, dona Gilda, essa aí vai ser difícil. Mas, gente, acho que tudo foi dito aqui e a gente tem que ter essa consciência. Como eu disse, neste caso eu tive um laboratório de poder, baseado em estar aqui na época como coordenador, ajudando a aprovar um regulamento e na sequência como músico executando
esse regulamento. E aí se viu essas dificuldades que vieram a surgir. Lembrando bem que a questão de já manter 2 músicos da mesma região, ou da região onde está do grupo de danças, nós já estamos, de certa forma, fomentando a criação de músicos locais, certo? Agora, esses músicos vão se aperfeiçoando, como bem dito pelo Tony, pelo fato de já estarem trocando experiências com músicos mais experientes. Na sequência, esse processo vai sendo melhorado e, como disse, nós podemos chegar sim na totalidade, só que nós temos que ir passo a passo para não gerar sim um colapso no meio, como foi dito, e daqui a pouco a gente ter grupo musical a peso de ouro e tudo mais, como já está acontecendo em algumas regiões. Então, é essa ressalva, peço dos senhores a aprovação da proposta. Obrigado. Muito bem. Então vamos, obrigado, Fischbauer. Vamos então para a votação. Aqueles que concordam com o parecer, por gentileza, levantem o cartão. 1, 2, 35. Alguém contra? Aprovada por maioria.